Cumprimenta o irmão que está do seu lado aí. Vamos movimentar, gente. Vamos esquentar esse frio aí. Dá uma boa noite para ele. Fala assim: você é lindo, meu irmão. Meus amigos, eu estou muito feliz mesmo que Jesus tem feito em nossas vidas. Estou feliz, estou com medo, estou tremendo, estou com temor. Mas creio que Jesus nos proporcionou este momento de estar aqui compartilhando com vocês o que Ele tem feito nas nossas vidas, sabe? E muito feliz e com temor que Jesus para trazer a palavra do Senhor. E, cara, uns 10 anos atrás, Jesus já tinha queimado isso no meu coração. E, gente, eu não sou nada, não tenho nada para entregar de mim mesmo. Eu quero que vocês façam uma oração comigo. Jesus, muito obrigado, Pai. O Senhor preparou este momento que eu esteja aqui nessa noite, Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu não sou nada, Pai. Eu não sou nada sem o Teu óleo. Sou nada sem o Seu vinho novo, Jesus. Eu dependo de Ti, Jesus. Eu dependo de Ti, eu dependo da Tua graça. Eu dependo do Teu amor, Jesus. Eu dependo da Tua direção, Jesus. Pai querido, se vem pessoas aqui nessa noite que precisam de uma cura, Pai, que possa sair com a cura, ó Pai, neste momento. Se vê pessoas aqui nessa noite que está triste, Jesus, que precisa resolver algum problema, que esse problema seja resolvido nessa noite, Jesus, porque o Senhor está aqui. E quando a Tua presença está aqui, Jesus, a gente tem que aproveitar essa presença. Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Aqui, Pai, sou o Miguel, que sempre está com você ali naquele quartinho, naquele secreto, Jesus. Esteja comigo aqui neste momento, Jesus. Eu te peço, ó Pai, fica comigo, fica conosco aqui, Jesus. É isso que eu te peço nessa noite. Vocês ainda estão felizes, meus amigos? Glória a Deus, gente. Gente, eu confesso para vocês que assim que o Xande fez uma reunião com a gente, falou que a gente ia estar ministrando nessas quinta-feira de milagres aí. Vou falar para vocês, meus amigos, eu não tive paz mais para dormir. E a gente ia ter uma viagem logo em seguida, no sábado. E ele fez a reunião na quarta. E aí eu cheguei em casa e falei com a Lud: a gente vai fazer ofertório e a gente vai ministrar numa quinta-feira. A Lud falou: acabou para nós. A frase dela é: acabou para nós. Então assim, a gente foi nessa viagem. Eu comecei, a ficar meio preocupado assim. Aí o Benzo estava comigo e falou assim: mano, mas você está meio assim, né? Eu falei: cara, eu estou tentando entender de Jesus o que falar. Então assim, aí a Lud falou assim: mano, mas você não vai curtir a viagem e tal? A gente está aqui na Bahia. Eu falei: Jesus, eu entrego para você o que eu tenho que falar. E eu falei assim: Jesus, o que o Senhor quer mesmo, né? O que o Senhor quer para a sua igreja? O que o Senhor quer ministrar na sua igreja? E eu fiquei ali, aquele momento, contemplando a Jesus. E parei, falei: meu Deus, você precisa me dar uma palavra, alguma coisa. Se o Senhor também não dá, também eu não tenho o que fazer. Aí eu parei assim, aí falando sobre milagres, né? O que queres que eu te faça? Essas quinta-feiras. Aí vem uma frase assim na minha cabeça: não há milagres sem adoração e sem atitude. Aí eu fiquei assim pensando naquilo ali. Eu falei: será que é isso? Não há milagres sem adoração e sem atitude. Eu falei: Jesus, o Senhor quer que eu fale sobre isso? Então me dá algum texto, alguma coisa que fala sobre isso. E, meus amigos, aí eu fui ler em Lucas, capítulo 5, Lucas 4, 38 e 39, que fala assim. Vou ver aqui minha Bíblia de papel, gente, que eu sou dos antigos, sabe? Deixa eu ver aqui. 38. E deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e eles pediu a Jesus um favor. E inclinando-se para ela, Jesus respondeu: seja curada. E imediatamente a mulher levantou
E o interessante desse versículo é que ela levantou e começou a servir a Jesus. Então a adoração dela começou daí. Depois que ela foi curada, ela começou a adorar Jesus. Então assim, você vai ver que tudo que tem na Bíblia que Jesus curou, que Jesus fez um milagre, ou teve uma adoração antes, ou teve uma adoração depois da pessoa que recebeu a cura. Então automaticamente, quando ela recebeu, ela começou a servir, a adorar ao Senhor. Muitas das vezes nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos de uma cura, precisamos de um milagre. A gente não adora, a gente não, sabe, eu só vou adorar quando eu receber essa cura. Não, meus amigos, adore antes de você receber isso. E também tem outro texto aqui também, que fala sobre a adoração, sabe? Deixa eu ver aqui. Que fala também sobre essa adoração sincera, que é Lucas 5:4. Quando Jesus, essa passagem fala quando Jesus chegou no barco e os discípulos, os futuros discípulos, né, estavam pescando. Eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. E Jesus pediu eles no barco, que ele precisava ministrar para as pessoas. E teve uma parte muito interessante nesse versículo, que ele falou assim, o Simão chegou em Jesus e falou assim: tudo bem, Jesus, nós pescamos, estamos cansados e a gente não pegamos nada. Aí Jesus falou assim, aqui entra outra parte muito importante. Jesus falou assim: pega o barco, leva um pouquinho mais profundo. Isso fala de uma adoração profunda. Isso fala de, muitas das vezes a gente precisa de alguma coisa de Jesus, mas a gente está no raso ainda. A gente não chegou no fundo. E o milagre está no fundo. E para a gente chegar nesse fundo, a gente precisa ter o quê? Intimidade com Jesus. Mateus 6,6. Conhecer Jesus de verdade. Conhecer o íntimo de Jesus. Conhecer o coração de Jesus. Então, esse versículo fala sobre essa profundidade de você conhecer Jesus, de você tocar em Jesus, de você falar assim: Jesus, eu preciso conhecer o coração. Jesus, eu preciso conhecer o que você pensa na sua mente para me pensar igual a você. Então, cara, foi muito forte que Jesus falou comigo sobre isso. E outra referência também que eu coloquei aqui foi o Lucas 5:17, que fala sobre a cura daquele paralítico de Cafarnaum. Todo mundo conhece também essa história. O paralítico estava lá e Jesus estava pregando para todos ali naquele determinado lugar. E o paralítico estava lá doente. E ele precisava de uma cura de Jesus. Aí que entra o ponto da atitude que eu falo. Muitas das vezes a gente precisa de uma cura, precisa de um milagre, mas a gente não tem atitude de sair fora do lugar. A gente vem para a igreja, o irmão está adorando, a gente está com o braço cruzado. Não estou falando que é barganha com Jesus, mas Jesus está aqui, a presença dele está aqui. O que eu faço para Jesus me ver? Então, nessa parte aqui desse versículo, em Lucas 5:17, o que vem falando para ele? O que vem nos ensinando? Eu falei, não há milagre sem adoração e sem atitude. Aqui a gente pode colocar também, não existe milagre se a gente não tem amigos. Por quê? Porque esse paralítico, ele não tinha como ele chegar em Jesus. Só que porém ele tinha o quê? Ele tinha amigos que andavam com ele. Ele tinha amigos que andavam com ele. Isso fala do nosso 2 ou mais. Isso fala que a gente precisa de alguém para a gente andar. A gente não caminha sozinho. Se ele não tivesse os amigos dele que apontasse Jesus, que chegasse lá e falasse assim: cara, putz, não tem como entrar aqui, tá tudo cheio, a conferência tá bombando, mas como que nós vamos, chegar com esse cara até lá na frente, lá, se não dá para passar nenhuma pessoa aqui? Aí tem um cara, eu imagino que esse cara que é amigo dos caras deve ter sido igual benzo assim, né, para pensar assim, né, cara, não tem o que fazer, vamos arrancar uma telha daqui, né, e vamos descer esse cara bem onde que Jesus está. Então, gente, precisamos de ter amigos, precisamos de ter família, viver família. É isso que a Poema prega, viver família juntos. Porque muitas das vezes o nosso milagre está
Está nas mesas. Muitas das vezes, cara, desde quando eu cheguei na Poema, eu fui curada, a minha esposa foi curada através da mesa. Não foi através dos cultos, mas foi através das mesas. É muito poderoso, gente, o que a gente carrega nas mesas. Tem pessoas aqui que, tipo, estão servindo na balinha. Tem gente que você nem conhece, mas na mesa você vai conhecer o coração do cara. Você vai falar assim, meu Deus, o que aquele cara carrega? Meu Jesus, entendeu? Porque você está na mesa, você conhece. Você não tem, vamos dizer, você não consegue ter contato com todo mundo aqui na igreja, mas quando você vai para a mesa, que você conhece o coração, que você começa a abrir o seu coração também, e também compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida, aquilo ali muda, gente, muda, sabe? Então assim, é muito poderoso isso, em questão da unidade, gente, unidade, andamos juntos, e é isso que a igreja prega, é isso que a gente, sabe, sempre tenta trazer para o nosso 2 ou mais ali. E isso tudo, gente, eu vim trazendo aqui um pouco do que Jesus me falou em questão dessa ministração. Mas eu quero mesmo contar para vocês um testemunho que aconteceu na minha vida. E existe 2 tipos de curas. Existe a cura que ela é física, que a gente precisa, dor no corpo, alguma coisa, milagres. E existe uma cura que ela é uma cura íntima, que é uma cura, muitas das vezes, de pecados escondidos. Por que eu trouxe para vocês? Porque eu já vivi esses 2 lados da cura. Gente, eu sou de Minas Gerais. A gente chegou para cá em 2012 e a gente não tinha criança ainda. A gente casou em Minas Gerais e eu tinha um bom trabalho lá. E hoje eu entendo que Jesus nos soprou para cá, para o outro lado do mundo, assim, totalmente. E a gente veio. Jesus restaurou nosso casamento estava zoado. Eu não via, né? A esposa via. Mas meu casamento estava zoado assim, a gente não tinha diálogo em casa. E para mim estava tudo ok, tudo 1000 maravilhas. E quando a gente veio para cá, que a gente saiu da casa do meu pai, porque a gente morava do lado da casa do meu pai. Quando a gente saiu de lá, por que acontece? Falava assim, a Lute queria ter uma conversa, eu falava assim, depois a gente conversa, ia para casa do meu pai e não resolvia nada. Aí quando eu voltava, para mim estava tudo bem, né? Tava tudo ok, mas para ela não, tudo bem, né? E a gente ia levando isso. E eu, como sempre toquei na igreja, sempre fui envolvido com a igreja, e eu não via que minha vida estava acabando, minha vida de familiar mesmo, de casal, porque, cara, era 24 horas na igreja. Eu vivia na igreja, vivia ensaiando e não queria saber de mais nada assim, sabe? E das minhas responsabilidades mesmo de marido, de homem de casa, eu estava ficando de lado assim. Hoje eu entendo que Jesus arrancou nós assim, ó, de Minas Gerais e fez assim, venha cá, vou trazer você aqui, ó, sul do Brasil, frio, porque Jesus queria mudar a nossa história. Jesus queria mudar minha história, Jesus queria mudar meu nome. Sabe o que Jesus fez com Jacó? Fez comigo quando chegou aqui. Porque eu era todo zoado. A Lud casou comigo enganado, porque ela era tudo certinho. Meu nome era todo zoado no SPC. Então ela casou enganada comigo. Quando ela viu que casou com o negão todo zoado, ela falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ou eu conserto ele, ou vai dar ruim. Entendeu? Então assim, eu entendi de Jesus. Quando Jesus nos tirou de lá e nos trouxe para cá, Jesus ministrou no meu coração, você não vai ser o mesmo. Eu estou tirando você daquele lugar para mudar a sua identidade, mudar o seu nome. Por que eu estou falando isso hoje, meus amigos? Porque eu fui curado. E uma pessoa, quando ela é curada, ela não tem medo de falar, porque a cura já veio. Você já está curado. E se Jesus te cura de uma forma que me curou, para me curar outras pessoas quando eu conversar com elas, ou quando eu abrir a mesa para elas. Então, logo quando a gente chegou para cá, Jesus nos transicionou para cá, Assembleia de Deus, reteté. Eu tinha todas as características de crente, só não era crente.
Tinha toda a característica, colocava uma gravatinha e tudo mais, mas por dentro existia uma podridão dentro de mim. Existia uma podridão dentro de mim. Eu tentava, gente, mas não conseguia sair do lugar. E até que em 2017 eu vim pra cá e eu falei assim, cara, já que eu vou pra lá, eu vou estudar muito música, porque eu sempre falei, cara, eu vou estudar, vou virar expert, eu vou voar e eu vou estudar. E minha vida era estudo. Eu ficava dentro de casa 8 horas, 6 horas estudando contrabaixo. E aqui, só que isso, Jesus começou a me chamar. E a minha transição começou logo quando eu mudei para cá. Aí eu falei, cara, eu vou para lá e lá tem conservatório, eu vou entrar no conservatório de música e eu vou dar meu sangue lá, eu vou estudar bastante. Só que os planos meus não são os planos de Jesus. Aí eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia em Minas. Deixar minha esposa e ficar dentro do quarto estudando. Louco. Jesus no segundo plano. O contrabaixo para mim foi um ídolo, era um ídolo. Fiz um altar para mim e deixava Jesus de lado. Meu Deus. E até em 2017, trabalhando na Furukawa como operador de empilhadeira, eu tive uma lesão na minha mão direita. A mão que eu mais preciso. Tinha uma lesão, tive que fazer a cirurgia, perdi todos os movimentos. Perdi todos os movimentos. Eu lembro que eu estava na outra igreja. Aí eu falei, Jesus, acabou para mim. Acabou o meu sonho. Acabou para mim. Será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar a estudar? Será que eu vou voltar fazer meu ministério? Meu ministério era isso, meu ministério. Será que eu vou fazer isso de novo? Aí eu me vi, meus amigos, como fosse num espelho assim, olhando para mim mesmo e falando assim, eu não tenho mais nada para entregar se não for isso. Eu não sou mais ninguém se não for um instrumento na mão. Foi aí que Jesus me quebrou. Jesus me quebrou valendo assim. Eu lembro que eu estava na outra igreja. O pastor veio, eu lembro até hoje. O pastor veio, eu estava lá ministrando. Ele veio e falou, colocou a mão no meu coração e falou, Jesus, não tem só instrumento para você. Isso aí é um instrumento que você usa, mas nem é só isso não. Eu falei, meu Deus, eu comecei a entender as coisas. E eu me via sozinho. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa, tudo bem, né, gente? A gente tem um valor. Quando a gente não consegue fazer mais nada, você é substituído. Aí eu fiquei naquela, né? Falei, Jesus, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Eu pensei isso, tá? Perdi todos os meus movimentos. Cara, eu queria ser o top 1 no Brasil. Porque eu falei, mano, eu vou dar a minha vida por isso aqui. Só que Jesus queria outra coisa para mim. E se eu não respondesse a Jesus, hoje eu não teria nem um 2 ou mais na Fazenda Rio Grande. O ministério da gente não é coisa que a gente faz, gente. É amar pessoas. É amar pessoas, é dar o ombro para elas, é equipar pessoas para que elas façam as coisas maiores que você fez. É para que elas cheguem em lugares maiores que você vai chegar. É que você seja a ponte que você deita, pode passar por cima aqui e chega lá na frente.
se você vai conseguir chegar. Então isso me quebrou. Jesus me quebrou. Eu sei que fiquei uns 2, 3 anos batalhando, fazendo fisioterapia. E volta aqui, volta ali e tal. E logo Jesus tinha seguido. Quando eu vim para Poema, Jesus me chamou para viver de música. Mas eu falei, meu Deus, mas como que eu vou viver de música se, tipo, cara, eu não consigo perder 80% do meu movimento. Aí eu falei, Jesus, mas o Senhor tá chamando, vamos lá. E, meus amigos, Jesus me curou? Não. Até hoje eu sofro. Sabe aquele espinho na carne? Para Jesus falar para você, falar assim, mano, você depende de mim, você não faz nada. Então, meus amigos, tem hora que eu estou tocando 2 horas de show, chega na 1 hora eu tenho que fazer uns exercícios e vai aqui. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que tá tocando o chip de paleta, ainda a gente dá um jeito ainda, né? Então dá uma ajudada, né? Mas, cara, e Jesus tem me levado para vários lugares. E eu falo assim, Jesus, até quando eu vou ficar nesse ambiente, sabe? E toda hora quando vem esse pensamento, vem um profeta da igreja e fala assim, você está no lugar onde que eu quero que você esteja. Meus amigos, e lá fora, como é fácil ser crente dentro da igreja. Como é fácil dar glória a Deus com vocês aqui, que vocês é minha família. Agora se chegar lá no meio de pessoas que se drogam, se bebem, e você ser um 007 lá no meio, os caras falam assim, não vai dar certo, aí você, opa, eu tô aqui, vai dar certo em nome de Jesus. Os caras olham assim e falam, cara, o cara tá falando de Jesus aqui, vai dar certo. Eu não presto nem para desviar, mano. Meu Deus do céu. Eu sei que, tipo, teve um dia que fui fazer uma entrevista. Ô Miguel, vamos fazer uma entrevista com nós aqui. Como que vai ser e tal. Um evento que a gente vai fazer grande. Eu falei, beleza então. Colocaram a câmera no meu rosto lá e tal. E aí, o que você está achando? Como que vai ser o evento? Eu falei, cara, vai ser poderoso. Estou muito com expectativa que Deus vai fazer. Eu falei, não. Eu soltei logo essa. Aí os caras tentavam filmar e, putz, sabe por quê, meus amigos? Existe um fogo cerrado em nosso peito. E o ambiente que você está não define o que você é. E isso eu aprendi aqui. Não define, meu. Só que para mim estar lá, eu preciso estar muito forte. Eu preciso estar muito perto de Jesus. Porque qualquer vacilo que eu dou lá, eles me engolem lá. Tá vendo, meus amigos? Não é fácil. Mas o Espírito de Deus que está dentro de mim é mais forte do que está com eles. Eu lembro quando eu entrei numa banda nova agora, os caras falaram assim, mano, você é crente, que legal e tal. Mas você não bebe, não faz nada, vamos ver até quando. Eu falei, vão ver até quando vocês bebem, porque o que está dentro de mim é mais forte que está dentro de vocês. Então, meus amigos, eu sei que é uma estação que Jesus está me colocando lá. Já destruí 2 bandas que estão lá, porque os caras saíram. Os caras saíram aí do nada, desfez a dupla. Mano, manda mensagem no Instagram. O que aconteceu, mano? Mano, senti uma coisa, eu acho que Jesus está me chamando para outra coisa. Aí esse dia o patrão meu veio, né, o atual hoje, veio aqui na igreja, falou, mano, eu quero lá visitar a sua igreja. Eu falei, Lude, se Jesus pegar ele, eu tô sem emprego de novo. Ai, Jesus, eu tô sem emprego de novo. A Lude falou, Jesus arruma outro. Eu falei, então tá bom então, né? Então, meus amigos, então assim, Jesus faz tudo reverso assim. Então é a cura física, sabe? Agora existe uma cura mais profunda que muita gente não fala.
você não tem coragem de falar. Porque são coisas escondidas dentro do coração que você tem vergonha de abrir a boca. E essa cura aí vai te corroendo, parecendo aquele ferrugem, sabe? Por dentro assim você não vê. Que é a cura do pecado, meus amigos. Eu quase destruí meu casamento, sabe por quê? Por causa da pornografia. Por que eu posso falar isso hoje? Porque eu fui curado. Por que eu não tenho vergonha? Porque eu fui curado. Quem tocou em Jesus foi curado. Eu quase acabei com o meu casamento por causa disso. E eu orava. Eu ia para dentro do meu quartinho. Orava, Jesus me tira disso. Jesus me tira disso. Jesus, pum, caía de novo. Aí vem o poder da unidade. O poder de se abrir a boca e ser curado pela pessoa que está do seu lado. Muitas das vezes a cura vai ser no quartinho mesmo. Mas muitas das vezes a cura vai ser no irmão. Você confessando o seu pecado com seu irmão. Chegou num ponto, cara, que eu já não estava conseguindo lutar sozinho. E com aquela vergonha de falar, de me abrir. Eu não estava aguentando mais. Cara, e quantas das vezes a gente está sofrendo sozinho que a gente não consegue falar com ninguém? Aqueles pecadinhos que você acha aí, inveja. Ah, inveja não dá nada. Entendeu? Ah, eu, sabe, faço um jeito brasileiro aqui, dou um troco errado ali, ou faço uma faturação ali. Tá tudo ok, tá tudo massa, tudo normal. Só que Jesus está vendo. E aí? Então, meus amigos, só sei que chegou um tempo que eu já não aguentava mais. Eu falei, Jesus, eu não consigo ir sozinho. Aí eu falei com a Lud. A Lud falou assim, cara, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, cara. Senão nós não vamos aguentar. Eu lembro, cara, que eu saí correndo. Foi na pandemia ainda. Bem quando estava tudo parado. Saí correndo, tinha um amigo meu. Tinha uma academia. Cheguei lá na academia desesperado no dia de manhã. Falei, mano, isso aqui, ó. Preciso de ajuda. Eu nunca tinha abrido a minha boca para falar o que eu sofria por dentro do meu coração. Sabe por que disso, meus amigos? Porque eu fui uma criança que nasci com isso. Vi meu irmão mais velho fazer isso. Então isso foi plantado no meu coração sem eu saber. E eu não tinha coragem, passando o tempo inteiro na igreja, o tempo inteiro, mas não tinha coragem de abrir meu coração para ninguém. Porque eu me fechava e achava que Jesus ia resolver sozinho e caía de novo. Meus amigos, no dia que eu cheguei, falei assim, preciso de ajuda nisso aqui. Ele falou, me deu um sermão, você está errado e tá. Mas eu vou orar por você. O cara colocou a mão no meu peito aqui, ó. Parece que foi arrancar com a mão, meus amigos. Jesus veio assim, parece que um fogo de Jesus tomou dentro do meu coração assim, ó. E arrancou aquilo ali que eu sentia, meus amigos. E eu fui curado, mas nunca eu frequentei aquele lugar. Porque o Jesus me curou. Porque Jesus me curou, porque eu abri a boca, porque eu comentei com alguém. Então, muitas das vezes, meus amigos, nós estamos aqui nessa noite, a gente precisa simplesmente de abrir a boca e confessar com alguém. Olha, meu amigo, me ajuda a romper, eu não consigo romper. Muitas das vezes a gente é egoísta. A gente está na igreja, na Poema, 6 anos, 7 anos e não sai do lugar. Sabe por quê? Porque a gente não tem humildade de falar assim, me ajude. Me ajuda a romper nisso. Meus amigos, se eu não peço ajuda, hoje eu não estaria aqui. Se eu não peço ajuda, eu não estaria aqui, meus amigos. Cara, a gente tem um processo grande desde quando a gente chegou para Poema, e isso fica para outra pregação. A gente tem um processo grande que Jesus fez na minha vida. Quantos feedbacks que eu ganhei do Xande ali.
Você vai, você racha, negão. Mas agradeço muito, sabe? Quantos feedback que eu peguei, acatei e falei, meu Deus, eu preciso mudar mesmo. Eu preciso ser crente de verdade. As pessoas precisam tocar em mim e ver Jesus. As pessoas precisam encostar em mim e sentir Jesus. Meus amigos, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Será que você saiu na sua quinta-feira mesmo lá, nesse frio? Só por um cultinho? Só por uma quintinha de novo? Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Cara, vocês são os 300 gideões que estão aqui comigo aqui nessa noite. Então, meus amigos, esse fogo que os meninos cantou aqui, que não pode apagar em nosso coração. Eu falo com os meninos dos 2 ou mais. Cara, não deixa faltar lágrima nos seus olhos. Não deixa faltar vinho novo. Sempre busca uma coisa nova de Jesus. Sempre busca uma coisa nova de Jesus. Cara, eu não me canso de buscar uma coisa nova de Jesus. Eu não me canso de estar pedindo Jesus, dá uma palavra nova, Jesus. Me dá um óleo fresco. Jesus, me dá uma pessoa para me orar por ela. Meus amigos, que vocês possam nessa noite fazer igual aquela mulher que o Kevão falou aqui. Ter atitude e dar o passo onde que Jesus está.